Olá, boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Deus abençoe a mais uma live que vamos fazer juntos aqui. E eu já agradeço pelo convite dessa conta dedicada ao Padre Fábio de Mello. E vamos continuar nossa jornada vencendo a ansiedade e tristeza com direção espiritual. Você que está aqui pelo YouTube vendo a gravação, te convido a você dar um like nesse vídeo e a seguir nosso canal, que é Família, o Último Campo de Batalha. E você que está aqui ao vivo pelo Instagram, amados, hoje o tema que a gente vai conversar, que a gente vai partilhar, que a gente vai fazer nossa direção espiritual, é o tema para vencermos a tristeza e depressão com direção espiritual. Você conhece alguém que está triste? Você conhece alguém que está depressivo? De repente é você essa pessoa? Então já tem uma palavra para você aqui, que já vai ser nosso início, que já vai ser nosso momento de oração. Não entregues a tua alma à tristeza. Não atormentes a ti mesmo em teus pensamentos. A alegria do coração é a vida do homem. A alegria do coração é a vida do homem. Então a tristeza é a morte. É um inesgotável tesouro de santidade. A alegria do homem torna mais longa a sua vida. Se a alegria do homem torna mais longa a sua vida, a tristeza e a depressão, o que faz? Encurta a sua vida. Afasta a tristeza para longe de ti, pois a tristeza matou a muitos, e não há nela utilidade alguma. Queremos já no início dessa live, Senhor, se colocar aqui diante de Ti, diante de Nossa Senhora Aparecida, diante do Sagrado Coração de Jesus, pedindo a intercessão dos dois, para preparar nosso ambiente de oração, preparar nosso coração, nossa alma, todo o nosso intelecto, todo o nosso ser, que eu possa aqui humildemente ser um canal de graça para atingir sua vida nessa noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agora sim, irmãos, vamos dar início à nossa live. Se você puder pegar papel e caneta e a palavra de Deus, a gente vai partilhar muita coisa e vamos também dar um direcionamento para muita coisa, para muito entendimento, irmãos, do que é uma tristeza, por que eu tenho tristeza, qual é a raiz das minhas tristezas, qual é o pior, tem diferença entre tristeza e depressão. Isso tudo a gente vai falar no transcorrer da nossa partilha aqui, nesse vídeo gravado ou nessa live aqui ao vivo, tá bom? A tristeza, irmãos, eu já tenho uma coisa muito boa para falar para vocês. A tristeza, ela tem uma esperança, e a grande esperança da tristeza é um dia acabar. Assim como a igreja fala para a gente, a igreja é cíclica. O que é os tempos cíclicos que eu falo aqui, que a igreja vive? São os tempos. A gente tem um tempo comum, a gente tem o tempo de Pentecoste, a gente tem o tempo do Natal, a gente tem o tempo da Quaresma, o tempo da Semana Santa. Eu estou te narrando aqui os tempos que a gente vive na igreja. E por que a igreja vive esses tempos? Alguns tempos que eu falei aqui são tempos normais. A grande maioria aqui está passando um tempo comum. Mas tem gente aqui que está numa tristeza mortal. E tem gente que está numa alegria também. Mas creia que todos esses 3 tempos que eu falei para vocês, tanto de alegria, quanto tempo comum, quanto de tristeza e depressão, são tempos cíclicos. Eles não vão durar para sempre. Por isso São Tomás de Aquino fala isso. Essa frase é dele. A grande esperança da tristeza é que um dia ela acabe. Ninguém vai casar com a tristeza. As tristezas na nossa vida, elas vão e voltam. Tem tristezas mais doloridas, mais profundas, mas tem as tristezas mais suaves. Mas nenhuma delas tem a capacidade de nos frear a nossa vida, de fazer a gente não desejar viver, tocar a nossa vida.
Lógico que muita gente que eu faço atendimento espiritual, ela olha e fala assim, Renato, eu estou com essa tristeza e depressão, estou paralisado na vida. Então, apenas um momento, saiba disso, eu vou partilhar isso aqui um pouquinho, vou discorrer, vou aprofundar mais, mas saiba que só é um momento, e é um momento que todo mundo passa, a igreja também passa, e ela te ensina a passar esse momento com maturidade e fé. Amém? Deixa eu me apresentar para você, de repente você não me conhece, meu nome é Renato, faço um trabalho aqui pelo Instagram há 3 anos somente, pelo Instagram, mas de direção espiritual. Eu exerço esse apostolado há 12 anos na igreja. E eu comecei a me aprofundar nas áreas da tristeza, da depressão, do medo e da ansiedade, a poder ajudar os irmãos a partir da direção espiritual, a partir do momento a qual a gente faz a alma dele se tornar forte e vigorosa. É isso que eu ensino nos meus atendimentos espirituais. Então, se você não me segue, peço a gentileza de você clicar lá em cima na setinha e seguir meu apostolado, Renato.direção espiritual, e volta para a live. Vamos falar alguns aspectos da tristeza, irmão, que a gente carrega? Por enquanto, eu vou discorrer sobre a tristeza, tá? Que, de repente, é o que você está sentindo hoje e você não sabe como falar isso, como verbalizar o que você está sentindo, tá? Então, assim, aí, às vezes, você chega no médico, está sentindo alguma dor, está sentindo algum ataque cardíaco, está sentindo alguma diferença no seu corpo, tem alguma coisa errada, parece que eu vou morrer. Que a grande maioria das pessoas me falam isso. Aí, quando eu vou no médico, o médico passa um remédio. Então, irmãos, eu falo sempre para os irmãos a qual estou fazendo direção espiritual. Eu falo, irmãos, temos um inimigo comum, que é o remédio. Não estou falando para você pegar seu remédio e jogar fora, seu remédio que você toma para controlar sua depressão, sua ansiedade. Não. Eu estou te falando que esse não é somente o caminho que existe para salvar-nos de nossa depressão, para salvar-nos de nossas tristezas profundas. Não são. Então, é isso mesmo, minha irmã. Mas você sabe que precisa parar de tomar o remédio. Só que você precisa saber como fazer isso. De uma forma madura. De uma forma com fé. Não é pegar agora a caixa de remédio, tacar na privada da descarga e falar, eu vi o Renato lá na live falando que é para eu largar o remédio. Não falei isso. Eu estou te apresentando um caminho de direcionamento espiritual que pode te ajudar a fortalecer a tua alma e fazer com que você saia dessa situação. Como que se faz isso? Primeiro a gente tem que reconhecermos como pessoas capazes e desejosas a querer isso. Eu quero, igual a irmã passou e falou. Outra coisa, a gente tem que entender e lembrar, é bom, eu gosto de falar essa palavra, e lembrar que nós somos feitos de corpo e de alma. Então, todo o processo hoje que as pessoas indicam para você para cuidar dos males que te afligem, que é a tristeza, a depressão, a ansiedade, o medo, as pessoas só querem te ensinar o modo para tocar somente o corpo. E a alma, gente? Eu falei isso na partilha de ontem. E a alma? Como cuidar? De que forma cuidar? A alma fica doente? Fica. A alma fica doente. Tanto que eu acabei de narrar aqui a palavra, em Eclesiastes, não entregue tua alma à tristeza. É uma doença espiritual a tristeza. E a grande maioria das vezes, ela tem como raiz na nossa alma. E quem pode ir na alma? O nosso Senhor? Sim, mas você tem que abrir a porta para ele entrar. Quem pode entrar na nossa alma? Com uma ajuda, com guia, com alguém te direcionando, é muito mais reto o caminho, muito mais salvífico, muito mais profundo. Esse é o papel da direção espiritual. Te levar, direção espiritual, te levar para os sacramentos da igreja, para você começar a colocar a tua alma em ordem. Começar a entender o que tem dentro dela, que tem a maioria das coisas que tem dentro da nossa alma, que Deus nos presenteou desde a eternidade, que são os dons e as virtudes, a gente não usa eles. E fica parado nas ansiedades.
e fica parado nas tristezas, e fica parado nos medos, e não progride com a vida espiritual. Renato, não quero progredir com a vida espiritual, mas pasmem, queira você saber, se você não desejar progredir com a tua vida espiritual, toda a tua vida que tu toca vai parar um dia, vai travar. Por quê? Por mais desejoso que você, por mais esforço, por mais empenho que tu coloques na tua vida para conquistar um relacionamento, para fins de empresa, para fins de trabalho, para fins de estudo, para fins de força física para o corpo, por mais empenho que você coloque isso na tua vida, por todas as conquistas que você conquistou, chega um momento que você fala assim, ainda por que eu estou sentindo esse vazio na minha alma? Porque só cresceu um lado, só o corpo, e a alma ficou estagnada. Agora a alma clama, a alma grita, preciso de ajuda. E numa das formas dela transparecer isso, ela vai tocar o corpo. Que os dois precisam caminhar juntos, corpo e alma. Corpo e alma. Cuidando da alma, o corpo fica são. Cuidando só do corpo, a alma fica doente. Então, só foi uma breve explicação da gente entender, boa noite, minha irmã, da gente entender como é maravilhoso a gente traçar um caminho para curar nossa alma, como isso é salvífico para ela e como isso é importante para o nosso corpo. Tristeza é um mal, é uma doença que ataca a nossa alma, que adoece nossa alma. E uma alma que vive em estado de tristeza constante, ela está doente. Ela precisa encontrar a verdade para conseguir se levantar desse estado. Quais são os aspectos que uma alma triste ela demonstra? Mau humor. Vou falar aqui rápido. São coisas que, nesses 12 anos de direção espiritual, e estudando, se aprofundando na teologia, na filosofia da igreja e na vida dos santos, eu vou narrar aqui um pouquinho de quais são esses aspectos que a tristeza transparece para o nosso corpo. O mau humor, ser rabugento, a melancolia, a secura. A secura, eu vou me aprofundar aqui um pouquinho sobre a secura, para a gente entender. Fica comigo até o final, que depois eu vou dar a direção espiritual. Por enquanto, eu só estou discernindo contigo o que é a tristeza na nossa alma, tá? Quando a gente fala assim, estou com a alma vazia, estou me sentindo vazio, estou me sentindo seco. Isso eu ouço 100% das pessoas que eu faço acompanhamento, 100%. Uma pessoa que está nesse estado, ela sofreu uma ferida na alma. E a ferida na alma, esse lugar que foi ferido, ele começa... É como se a gente sofresse um corte na mão e não cuidasse. Pelo contrário, largasse ela de mão lá. Esse corte na mão, a ferida vai ganhando pus, vai ganhando... Aí o pus vai se alastrando, vai necrosando esse lado aqui, e daqui a pouco você tem que cortar o pedaço do dedo. Ou então, uma forma melhor para a gente entender, bem simples, bem básica. Na minha direção espiritual, eu sempre sou muito simples, para qualquer tipo de pessoa entender o aprofundamento. A nossa alma é como se fosse uma caixa d'água. O que é a caixa d'água? Você que mora em casa, existe uma caixa d'água em cima da sua casa. E de dentro da caixa d'água, existem os canos. Esses canos, eles são as ligações que vão fazer a água que está dentro da caixa d'água ir para os lugares que a sua casa precisa. Para o banheiro, para a cozinha, para você usufruir dessa água. E a nossa alma é essa caixa d'água. E a nossa alma se enche de quê? De água? Não. Nossa alma se enche da graça de Deus. A graça de Deus é como se fosse a água. Então a gente tem a alma. Se a alma estiver cheia da graça de Deus, ela consegue ser canalizada para os lugares a qual a gente precisa usá-las, essa graça, que são os dons, as virtudes. E quando isso funciona de uma forma perfeita, a gente vive em harmonia entre corpo e alma. Há um equilíbrio entre os dois, corpo e alma. Quando acontece o desequilíbrio, quando acontece a secura na alma, quando acontece o estado de você falar assim, eu estou me sentindo vazio, é quando a caixa d'água, que é a alma, está vazia. Por que uma alma fica vazia?
Por que que uma caixa d'água fica vazia? Irmão, vou dar um exemplo aqui, é meio ridículo, mas aqui no Rio de Janeiro, eu moro perto de uma comunidade, às vezes tem umas balas perdidas aqui, né? Aí, às vezes, eu tenho uns amigos dentro da comunidade e falam, pô, quando bate a bala na caixa d'água, a água toda sai, o furo, a ferida, a água sai pelo lugar que não deveria sair. Quando a gente é ferido na nossa alma, de alguma circunstância que for, que nos deixou tristes e depressivos, essa ferida ela tem que ser cuidada, porque é através dessa ferida que vai sair, vai ser esparramado a graça de Deus, para um lugar que não era para ser esparramado. E para onde ele deveria ir, para os outros, para onde a gente deveria canalizar essa graça, aí acabou a água, secou a fonte. Estou me sentindo seco. E o maravilhoso é que com a direção espiritual, como o próprio Senhor Jesus falou para aquela samaritana, se tu beber da água da fonte, tu mesmo se tornará fonte de água viva. Aí nunca mais tu se tornará seca. Mas tu precisa caminhar em direção à tua alma. Glória a Deus, Fernando. Em direção à tua alma. Então vamos lá. Esse é um dos aspectos da tristeza, tá? A tristeza humana, agora São Tomás de Aquino nos fala, ela é uma dor. Ela é uma dor, a tristeza humana ela é uma dor na alma com reflexo no corpo. São Tomás de Aquino fala isso. Quando a gente está triste, quando a gente está depressivo, a gente não sabe tratar, não sabe cuidar, aí vai no médico, aí toma remédio. Mas eu sempre falo isso, eu quero falar isso para você agora, minha amada, é o seguinte, remédio nenhum tem poder de curar a nossa alma. Remédio nenhum tem poder espiritual sobre a nossa vida. O remédio só atinge o corpo, só as células. Mas nós não somos um aglomerado de células. Nós somos um corpo e alma. Você está entendendo? Aquela dor na alma, quando a gente fala, e como cuidar dessa ferida? Se está doendo a alma, a ferida já estaria há muito tempo. Precisa ser cuidado o mais rápido possível. Por isso eu preparei para vocês um aprofundamento. Gostaria muito que você participasse. Você que está aqui pelo YouTube vendo a gravação, ou você que está aqui ao vivo pelo Instagram, é um aprofundamento de vida de oração. É onde eu te dou os passos com mais profundidade, tá? Não dá para a gente discernir aqui em 40 minutos sobre isso, mas em 3 dias dá. Vai ser semana que vem. O aprofundamento é em 3 aulas. A primeira aula, vamos falar sobre rotina de vida de oração, onde faz você vencer a ansiedade, que também é uma das coisas que fere nossa alma. Vamos falar de aprofundamento de vida de oração no segundo dia, aprofundar na palavra, saber usar a palavra para o seu cotidiano, para a sua vida. Isso te faz vencer o medo, isso te faz vencer a tristeza e a depressão. E o terceiro dia de aula, eu vou falar sobre o encontro. Como fazer o caminho da via mística que os santos faziam. E nesse encontro que a gente vence nossos medos. Tá? Então, são 3 dias de aprofundamento em grupo fechado, não vai ser pelo Instagram, só para os comprometidos, só para aqueles que se inscreverem no formulário. Para quem está aqui no YouTube, a descrição está no formulário. O formulário está na descrição aqui do vídeo. Clica no link e preenche o formulário. Para quem está aqui no Instagram, é só seguir minha conta. No final da live, você preenche o formulário. Ouve essa live aqui inteira. Tá? Então, quando a gente, como São Tomás de Aquino fala aqui para a gente, quando a gente começa a sentir essa dor na alma e não cuida, ela começa a refletir no nosso corpo. Essas são as doenças psicossomáticas. Nunca ouvi falar disso, Renato. Por isso que você está aqui na live. Você está se aprofundando. Você está desejando dar um passo para sair desse estado de tristeza profunda que anos você passa e você não sabe por quê. Essas doenças psicossomáticas, elas começam na alma, quando a alma está doente, e elas começam a transparecer para o corpo. Aí você pode sentir tudo, irmão. Cada um tem um jeito de sentir uma dor. Vou falar, quando eu era desequilibrado, corpo e alma, eu, Renata, há uns anos atrás, o que acontecia? Eu sentia dores insuportáveis no pescoço, meus músculos travavam, endureciam, minha coluna travava.
tinha ataque cardíaco, perdi o sono. Eu não sei se você sente essas coisas, mas eu estou falando todas as coisas aqui que uma pessoa que está doente na alma sente no corpo e não sabe o que que é. Isso aqui, ó, tendinite direto. Tinha a pressão na vista, dor de cabeça, insônia. Aí eu ia ao médico. Sabe o que o médico falava? Você não tem nada. Fazia exame de sangue, eletrocardiograma, encefalograma, você não tem nada. Aí, essa coisa que o médico te fala, te dá uma tristeza muito maior. Tu fica assim desesperado. Porque você quer sair dali com uma solução. Aí o médico vê teu desespero, que ele te passou um calmante. Calmante não vai resolver teu problema. Se você está tomando, continua a tomar. Porque depois que você fizer um aprofundamento de vida de oração e caminhar com as práticas de oração que eu vou te ensinar lá, com as aulas, com a formação, com a direção que eu vou te dar, você vai ter força e empenho para ir largando essa medicação aos poucos. Igual um monte de gente, graças a Deus, está colhendo esses frutos nos dias de hoje. Muito obrigado, Senhor. Então eu comecei a cuidar da minha alma. E Deus me deu o dom agora de cuidar da alma dos outros irmãos, levando sempre o sacramento da igreja. Isso é importante. É isso aí. Doenças psicossomáticas, vou falar algumas aqui. Ó. Apatia, sentimento de vazio, já falei um pouquinho. A vida não faz sentido. Lógico, para uma pessoa ter isso aí, náuseas e vômitos. Essa aí que eu ouço bastante também. Aí acha que está comendo, se alimentando mal e não é. Entendeu? Então, minha irmã, a vida não faz sentido para um triste, para um depressivo. É lógico que não faz. O triste e depressivo, dentro da sua alma, se você começar a caminhar para dentro da sua alma, para recuperar a sua alma, para dar luz, para dar sentido a ela, a primeira coisa que eu vou falar para você, que você vai encontrar lá, é quase que trevas espessas. Essa é a profundidade que eu estou lhe falando. É igual quando você está caminhando de dia em algum lugar do Brasil, não sei qual é a sua cidade, e de repente você vê o tempo fechando, aquelas trevas imensas, e cai um temporal, cai o céu. É assim que está a alma de uma pessoa que está triste e depressiva. E como é que essa pessoa vai ter sentido na vida? Uma pessoa que está embaixo de um temporal, ela para o percurso dela e vai se proteger, e fica ali encolhida. É o aspecto físico do triste e do depressivo, é assim. Quantas pessoas que eu comecei a atender aqui online, primeiro atendimento que eu fazia com a pessoa, aí eu falo, vamos lá, vou te ligar, eu faço atendimento via WhatsApp, é online, né? Aí a pessoa está na coberta assim, com o telefone. Eu falei, o que é isso? Amado, levanta da cama, eu vou te dar 5 minutos, vou desligar o telefone, vou te dar 5 minutos para você ir no banheiro, lavar o rosto, pentear teu cabelo, sentar numa mesa e colocar o telefone parado e me ouvir, com decência. No sentido de decência, não estou falando que a pessoa está indecente, mas no sentido seguinte, olha o que a depressão leva a pessoa. A postura dela, física, ela identifica para outras pessoas que ela está triste e depressiva. Você vê a postura. Aposto que você está ali na live hoje, você que está nesse sentimento, nesse mal que está afetando tua alma, você está deitado na cama assim, olhando na live. Amado, levanta agora. Senta numa mesa e bota esse telefone parado e ouve o que eu estou ouvindo e anota as coisas. É o primeiro passo para você ter a vitória na tua vida. Postura. Começa a dar vigor na tua alma. Começa a permitir que a alma seja iluminada pela graça de Deus. Aí tua alma vai começando a ser iluminada, vai começando a ter vigor. Você sente que tua alma está sendo alimentada e ela vai e levanta teu corpo dessa situação de prostração. Estou falando isso verdade. Porque eu sei que tem gente aí deitada no sofá, na cama. E aí, quando acabar? E quando acabar a live, vai voltar para o estado que estava antes? Só está bom agora, eu falando. E daqui a pouco? Não.
A direção espiritual te leva a ter encontros, te leva a ter caminhos que vão te dar maturidade e fé. Você sozinha, buscando isso dentro da tua alma. Então, uma grande coisa que o triste e o depressivo começa a se acostumar é sempre alguém pegando na mãozinha dele e levando para as coisas. É o coitadinho, a coitadinha. Tá entendendo? Tem uma hora que você tem que olhar para si e falar, agora é a hora da mudança. Tem que existir esse momento na nossa vida. Tem que existir. Então, a vida não faz sentido, desânimo, vou começar a argumentar, desânimo, moleza física, desistência de projetos. A desistência de projeto para um triste e depressivo é exatamente isso, perdão. Ai, consegui um ânimozinho aqui, vou tocar uma coisa na minha vida. O primeiro impacto que tem de alguma dificuldade, desiste do projeto na hora, mas é nesse primeiro impacto que parece que Deus permite na tua vida para você encarar aquele murinho. Às vezes não é nem uma muralha, é um murinho, uma pedra, que você pode passar por cima. Opa, venci um obstáculo. Isso quando você que está nesse mal, nessa tristeza, nessa depressão, quando encara dessa forma que você venceu o obstáculo, isso já vai te dando um ânimo maior para você crescer, amado. Vai te dando uma alegria maior para você desejar. A luz parece que se alarga. Parece que quando a gente acorda de manhã, a primeira coisa que a gente quer fazer é abrir a janela para a luz entrar. Quanto tempo que tu não abre a janela da tua alma? Qual foi a última vez que uma luz iluminou tua alma? Por isso que está essa escuridão, por isso que você se sente péssimo todo dia. E nada faz sentido na tua vida. Nada. Você acorda de manhã, vai trabalhar, chega no início do mês, recebe o dinheiro, paga as contas, e faz comida, arruma casa, e fica vivendo isso. Isso é maravilhoso para quem está com a alma curada. Mas para quem não está, isso é um tédio, é uma apatia que não te faz sentido nenhum. E você não pensa em nada na tua vida para continuar seguindo em frente com sonhos, determinações, projetos. Quero alcançar, não. O triste e o depressivo fica prostrado. Fica vivendo o que os outros mandam viver. Você está entendendo? Desistência de projetos, perda de concentração, irritabilidade, visão negativa do mundo, tem uma alma fragmentada. O que é uma alma fragmentada, Renato? A pessoa triste e depressiva, ela tem muito isso. A nossa alma não se fragmenta. A nossa alma é única, a pessoa tem que aprender isso. Só que, às vezes, a pessoa está num estado de tristeza e depressão só dentro de casa. Não aguenta mais o marido, não aguenta mais os filhos. Aí vai para o trabalho, está tudo bem, uma alegria. Você é uma alegria no seu trabalho, você é uma bênção na igreja. Você vai para a igreja, nossa, te chama até de bênção. Te chama até de santinha. Mas dentro de casa, é um desastre, é uma tristeza, é uma depressão, você não quer nem voltar para casa. Ou então, ao contrário, na sua casa é teu paraíso, é uma alegria. Mas o teu trabalho é uma desgraça. Então, isso é a fragmentação da alma. Parece que a tua alma só é boa em alguns lugares e outros lugares está vivendo uma tristeza profunda. Mas não existe essa fragmentação. A gente precisa trabalhar isso com direção espiritual e unir tua alma novamente e ela estar livre, liberta, curada, sadia em todos os lugares que você vá. Em todos os lugares. Insegurança, mau humor, sensação de solidão. Nossa, o triste tem muito isso. A gente que tem esse problema da tristeza, da depressão, a sensação da solidão é assim, ó, quando às vezes eu estou num churrasco, numa festa em família, estou reunido de gente, as pessoas me amam. Aí você olha para as pessoas e fala, como eu estou dentro de um buraco? Como eu estou me sentindo sozinha? Mesmo diante de tanta gente do teu lado. Mas é a alma que tá com um buraco desse tamanho e você não consegue tampar ele com nada. E fica tampando com as coisas que o mundo te oferece.
Mas as coisas que o mundo te oferece para você tentar tampar o buraco na tua alma, o que eles fazem? Além de não tampar, eles levam mais ainda um pedaço da tua alma, um pedaço do teu coração, e o rombo fica cada vez maior. Você está entendendo? Foi igual aquilo que eu falei no início da live. A caixa d'água é a alma. Imagina assim, um buraquinho só que sai um pouquinho de água. Ainda até fica um pouco de água da graça de Deus. Mas se você, cada vez que você arromba esse buraco, a água sai com mais intensidade e fica mais vazia. Então, a gente tem que ter muito cuidado aonde a gente vai encontrar soluções para a gente vencer nossa tristeza, nossa depressão. Se sente culpado das coisas que nem fez. Quem é que não sente isso? Sente uma culpa, não sabe de onde é. Vai a alguns lugares, acha que as pessoas estão te acusando de alguma coisa. Esse é o sentimento de uma pessoa triste e depressiva. Esses são os efeitos. E o remédio para vencê-los, as doenças psicossomáticas, que advêm da alma, o remédio para a gente vencer é somente numa condição espiritual, tá, irmão? Remédio nenhum vai tocar a tua alma, mas a condição espiritual, a verdade espiritual. Então, vamos partilhar essa verdade. Agora é a melhor parte da live. É onde a gente vai começar a partilhar o espiritual. Irmão, me segue o meu apostolado aí, Renato.direção espiritual, para você estar sempre recebendo as notificações dos aprofundamentos e para você fazer parte do aprofundamento, que vai ser semana que vem. Então, eu tenho vagas limitadas, porque a plataforma que eu vou dar as aulas, ela alcança no máximo 30 pessoas. Não dá, a plataforma que eu dou aula é uma plataforma em ambiente fechado. Então, o que acontece? Não dá para acolher todo mundo. Aqui tem 300 pessoas, lá não vai dar para botar 300 pessoas, lá no máximo 30. Então, preencha lá o formulário que eu vou entrar em contato com você, que eu tenho certeza que a gente vai se ver lá no aprofundamento. Vamos à direção espiritual. Pega a tua palavra. Depois de você ver essa live gravada, vai ficar gravada aqui na conta dedicada ao Padre Fábio de Mello. Vai estar lá com um template bonito, você vai lá ver, vai clicar nele, você vai ver lá, gente. Depois você vê essa live inteira. Aí você pega essas palavras, eu vou falar ela com calma, tá? Que são os 7 passos para a gente vencer a nossa tristeza e depressão. Aqui só o início. No aprofundamento, a gente, lógico, vai ter uma dimensão maior disso. Primeiro passo, sentir tristeza. Isso é muito bom uma pessoa ouvir. Porque, às vezes, tem irmãos que chegam para mim, elas estão num sentimento tão enraizado na tristeza, convive com isso há tanto tempo de depressão, que elas falam assim, parece que eu sou a única pessoa do mundo que estou triste e estou todo mundo feliz. É mentira. Aí você que acompanha, aí vem uma coisa ainda pior, que é quando a pessoa se torna viciada em rede social, ela fica acompanhando a vida das pessoas do outro lado e acha que está todo mundo feliz, irmão. Mas a gente só posta foto feliz. A gente só posta foto alegre, aí as pessoas veem e as pessoas que estão depressivas falam assim, tá todo mundo feliz, só eu estou triste. E não é verdade. Então, é isso que eu falo, que quando a gente fala, isso tira, às vezes, um fardo do ombro da pessoa. A palavra fala, sentir tristeza é natural, irmãos. Lá em Eclesiastes, capítulo 3. Eclesiastes, capítulo 3. Porque tem um tempo para cada coisa na nossa vida. Ó. Para tudo há um tempo. Para cada coisa há um momento debaixo dos céus. Tem tempo para nascer e tempo para morrer. Tem tempo para plantar e tem tempo para arrancar. Tem tempo para matar e tempo para sarar. Tem tempo para demolir e tempo para construir. Tem tempo para chorar, agora para nós tristes e depressivos. Tem tempo para chorar. Tem tempo para sorrir. Tem tempo para gemer de dor.
sabe, aquelas pessoas que estão em estado de depressão tão angustiante que elas gemem de dor. Elas dormem e não querem acordar. Quantos irmãos eu não atendo assim? Ele tem tempo para gemer de dor, mas também tem tempo para dançar, é onde você deseja que o dia não acabe. Que dia maravilhoso. Que dia maravilhoso. Mas, ensinei isso ontem. Nós somos feitos de corpo e alma. Esse é o verdadeiro equilíbrio, corpo e alma. E nosso equilíbrio temos alegrias, temos tristezas, temos vitórias, temos derrotas. Entendeu como é que minha mão fez? Essa é uma didática boa para a gente entender. Corpo e alma. Corpo e alma. Temos alegrias, temos tristezas, temos vitórias e temos derrotas. Isso é a nossa vida. Ela tem que ter esse equilíbrio. Você tem que se manter nesse equilíbrio. Não achar que a tua vida é só uma alegria besta que um dia vai acabar. E quando ela acaba, você parece que entra numa frustração. Mas você apenas entrou na normalidade da sua vida. Calma. E tem dias que a gente entra numa depressão, numa tristeza, e agora é a hora de se levantar. Voltar para a normalidade da vida. Não pode ficar afundado lá. Tá? E Jesus entende esses momentos. Quando a gente passa esses momentos, quando eu falei aqui em Eclesiastes capítulo 3, que há momento para tudo, Jesus entende esses momentos qual a gente passa, porque ele passou. Porque ele passou. Então, onde está escrito isso? João capítulo 11. João capítulo 11, versículo 35. Ele passou por tristeza. Ele passou por angústia. João capítulo 11, versículo 35. Jesus pôs-se a chorar. Observaram isso os judeus. Vede como ele a amava. Por que Jesus estava chorando aqui? Pela morte do seu amigo Lázaro. Chorou de tristeza. Ele era o verdadeiro Deus, mas era verdadeiro homem. Então, ele veio à Terra para ser homem igual a gente, em tudo, menos o pecado, porque ele queria sentir na alma dele, de Deus, como era a tristeza do homem. E ele sentindo que havia sim essa tristeza do homem, ele falou assim, preciso curar essa tristeza. Ela causa uma ferida muito grande na alma, e tem que ser curada. Ele sabe disso. Aí vem ele a te consolar. Aonde ele vai te consolar? Lá em Isaías, capítulo 61. Isaías, capítulo 61, versículo de 1 a 3. Para que Jesus veio à Terra? O Espírito do Senhor repousa sobre mim, porque o Senhor consagrou-me pela unção. Enviou-me a levar a boa nova aos humildes, a boa nova para você hoje. Curar os corações doloridos. O que é um coração dolorido? É como eu falei no início da live. Foi ferido por alguma dor na alma. Não cuidou. Ficou dolorido. O que é o dolorido? Inflamou, porque não foi cuidado. Se você não cuidar, aquela alma vai apodrecendo, porque vai inflamando o resto. E Jesus veio para curar o coração dolorido. Coração, quando fala no sentido da palavra, é a alma. Tá? É o mesmo sentido. Anunciar aos cativos a redenção e aos prisioneiros a liberdade. Liberdade, o depressivo, ele parece que está enjaulado. Está preso, depressivo. Está enjaulado, não consegue se livrar, mesmo tendo livre acesso a tudo. Mas ele sente na alma que ele está preso. Socorro, minha alma está presa. Preciso libertar-me. E Jesus vem falando, eu vim anunciar aos prisioneiros a liberdade. E mesmo que você não seja depressivo, ansioso, ou esteja passando por medo ou por tristeza, a todo momento precisamos ter a liberdade na nossa vida. Que o pecado nos aprisiona. Muitas vezes a tristeza e a depressão a qual a gente sente é alguns pecados que a gente comete, que a gente não sabe, ou não tem força para largá-los, eles nos aprisionam. Isso dá um estado de tristeza para a pessoa. Isso dá um estado de tristeza.
Então, quando ele fala isso, ele quer fazer o que na gente, o Senhor? Ele quer nos dar esperança. Como fala lá no Salmo 42. Salmo 42. Olha a esperança que o Senhor nos dá. Que ele fala no versículo, Salmo 42, versículo 5. Por que te deprimes, ó minha alma, e te inquietas dentro de mim? Espera em Deus, porque ainda hei de louvá-lo. Ele é minha salvação e meu Deus. Por que te deprimes, ó minha alma? Porque quando tu olhas para a tua alma, é o que eu vou ensinar no aprofundamento de vida de oração, você olha a tua alma com que nuvens espessas, e você vai aprender a identificar com fé o seguinte: essas nuvens que estão em cima da tua cabeça, da tua alma, elas não vão ficar lá para sempre. Mas o olhar com fé e com maturidade é saber que do outro lado dessas nuvens, o céu, o sol está lá brilhando. Do outro lado das preocupações, o sol está lá brilhando. O que é a fé e a esperança? A fé e a esperança, ela bypassa essa nuvem negra. Ela faz você enxergar o que tem lá do outro lado. O que tem lá do outro lado? O sol, que é Deus, dentro da nossa alma. Dentro da nossa alma. Daqui a pouco as nuvens vão se dissipando. E você olha. E quanta gente esquece de agradecer. Senhor, que sol maravilhoso que ilumina a minha alma. Que um tempo atrás estava em tristeza e depressão. Então, quanto mais tempo você se coloca em agradecer a Deus, quando você está nesse estado de alegria, é muito mais difícil você voltar ao estado passado da tristeza e da depressão. Entende? Porque você está se alegrando com aquilo que Deus está te dando de presente. E Ele permanece contigo mais tempo. Não que Ele queira ir embora, mas a gente começa a expulsar Ele da nossa vida. Começa a expulsar Ele da nossa alma. Aí vem as tristezas e as tribulações, e a gente não sabe lidar com elas. Mas, Renato, eu sou de grupo de oração, eu sou de vigílias, eu sou de terço diário, eu sou de leitura de evangelho diário. E por que eu estou assim? É para você ser mais forte e vigorosa. Deus está te permitindo você subir um degrau maior, porque Ele quer te levar para águas mais profundas e você não está enxergando isso. Ou não está permitindo que Ele entre em áreas na tua vida. Você não está dando o acesso inteiro a Deus. A tua alma é como se fosse um castelo, a qual diz Santa Teresa d'Ávila, com vários aposentos. E tem aposentos que você não permite a entrada de Deus. Aí depois você pergunta, por que minha vida não prospera? Por que minha alma não cresce? Por que parece que eu estou me acorrentando ainda ao passado? Por causa disso. A tristeza é passageira. Como fala lá no Salmo 29. Salmo 29, ela fala assim, ó, porque a sua indignação, a sua tristeza, a sua depressão, ela dura apenas um momento, enquanto sua benevolência é para toda a vida. Pela tarde vem um pranto, mas de manhã volta a alegria. Pela tarde vem um pranto. Pelo escurecer da nossa alma vem a tristeza e a depressão, mas de manhã volta a alegria. E quando a gente está no estado de tristeza, a gente não quer o dia, a gente quer ficar na escuridão, quer ficar enfiado na nossa depressão. E não tem força de abrir a janela da alma para permitir que essa alegria entre e revigore nossa vida. Que maravilha, amados. Por isso, eu falo para você, não desista, como fala o Salmo 125. Ó Salmo 125, não desista. Vamos lá no Salmo 125. O que essa palavra ela fez parte da minha vida durante muito tempo. Muito tempo. Se você entender ela agora, já valeu a live para você. Já valeu essa formação para você. Salmo 125, versículo 5. Os que semeiam entre lágrimas recolherão com alegria.
Na ida, caminham chorando. Os que levam a semente a aspergir, na volta, virão com alegria, quando trazem os seus feixes da colheita. Ó, a nós que estamos tristes e depressivos. O que é semear? Eu tenho um campo, eu tenho uma alma. Mesmo no estado de tristeza e depressão, eu preciso continuar a semear, a plantar coisa boa. Porque isso que eu estou colhendo hoje, eu plantei em algum momento na minha alma lá atrás. Então, a partir de hoje, eu preciso plantar coisas para eu colher as alegrias e as vitórias na minha vida lá na frente. Então, agora é o momento, hoje, que eu preciso começar a plantar, mesmo em lágrimas. E Deus não despreza as suas lágrimas, porque é as suas lágrimas que vão regar aquilo que você está plantando. Se hoje tu chora com lágrimas de dor na tua alma por causa da tristeza, da depressão, essas lágrimas são os motivos de regar aquilo que você está plantando hoje. Então você está caminhando e Deus está vendo, nossa, que filha amada. Mesmo diante de tanta tristeza, diante de tanta preocupação, de tanta depressão, ela continua a caminhar e continua semeando. E eu permito que as lágrimas delas reguem aquilo que ela está plantando. E quando você voltar, você vai colher com alegria, não mais com lágrima, mas com alegria. Você fala, nossa, olha que colheita fértil, eu nem lembro como eu colhi isso, quando eu plantei isso. Lógico, porque às vezes a gente está em depressão e tristeza e não sabe que esse mover de Deus vai acontecendo na nossa vida, a gente não vai percebendo, porque realmente nossos olhos parecem que ficam obscuros, mas quando a gente volta, irmãos, a gente vai colhendo aquilo que a gente plantou. A alegria permite isso. Que maravilha. E na volta virão com alegria para colher aquilo que plantou. Para colher aquilo que plantou. E agora vem a palavra final, que é para a gente já encerrando, em João, capítulo 16, onde Jesus fala assim, João capítulo 16, versículo 20. Preste atenção nessa palavra. Gilzia, preste atenção, meu irmão. Em verdade vos digo, João capítulo 16, versículo 20. Haveis de lamentar e chorar, mas o mundo há de se alegrar. E haveis de estar tristes, mas a vossa tristeza se há de transformar em alegria. Quando a mulher está para dar à luz, sofre, porque veio sua hora. Mas depois que deu à luz a criança, já não se lembra da aflição, por causa da alegria que sente de ver nascido um homem no mundo, que é seu filho. Entende? Entende isso, amados? Nosso Senhor fala, em verdade vos digo, no mundo a gente vai chorar, vai se lamentar, todos vão passar por isso, todos. E o mundo vai se alegrar, porque muitas vezes a gente chora e lamenta porque a gente está buscando a consolação no mundo. E não da alma, e não de dentro para fora. E quer se consolar, quer se livrar da tristeza, da depressão, de fora para dentro. Não dá. Esse caminho não dá. Esse caminho é mais angustiante, porque ele não vai te levar a nada. O caminho é de dentro para fora. Então, esse momento de dor, se você começa a buscar em Deus agora, como você está fazendo, como você vai fazer o aprofundamento de vida de oração, você vai entender que parece que é aquela dor de parto. Sente, não estou aguentando, mas quando nasce a criança, olha que alegria. Olha que alegria, nasceu. E toda aquela dor passa. E toda aquela dor passa. Amém, amados? Então, foram os primeiros passos para a gente entender como vencer a nossa tristeza, a nossa depressão. Se a gente não conseguir
Desde agora. Nesse momento que você está passando, às vezes, uma tristeza leve. Daqui a pouco tem gente que está passando uma tristeza mais profunda, mas está bastante tempo vivendo assim. Se tu não cuidar dessa tristeza, ela é como uma ferida na alma, essa ferida vai tomando conta da tua alma, é como um câncer. As pessoas se preocupam muito, né? Como eu estou vendo aqui nos comentários, com razão. Isso é muita tristeza quando a pessoa fala, tal parente, tal amigo está com câncer no fígado, está com câncer no estômago, está com câncer em várias áreas do corpo. Que preocupação, sim. Mas e o câncer na alma? Se a gente não cuidar, também sofreremos por ele. Então, se a gente está aqui na vida, vamos voltar aqui à didática. Essa didática é boa para você entender. Corpo e alma. Se a gente se desequilibrou na vida, entre alegrias e tristezas, vitórias e derrotas, se a gente se desequilibrou, começou a ter só tristeza, entende aqui o momento da tua vida, é o meu dedo. Estamos num momento de tristeza, estou abaixo do nível de equilíbrio entre o corpo e da minha alma. Então, se eu permaneço aqui, e estou achando que a minha vida normal é essa, tua vida normal não é essa. Aí vem outro momento de tristeza na sua vida, e você vai e baixa mais um pouco, Daqui a pouco vem outro momento de tristeza, e você vai e abaixa mais um pouco. Olha o que está acontecendo, você está se distanciando da normalidade da tua vida, do corpo e da alma. E cada vez que você vai afundando, isso tem um nome na geografia. A geografia fala, quando tem um abscesso muito grande embaixo da água, dos oceanos, eles chamam de depressão. Ou então na Terra também. Uma depressão, quer dizer, um lugar profundo. Ele está abaixo do nível do mar. É assim, isso é a depressão na nossa vida. Quando a gente é assolado pelas tristezas, não vence as tristezas que são pequenas, que dá para vencer, e cada vez mais que a gente é assolado pelas tristezas, a gente vai se deprimindo. E se a gente permanece lá, fica muito mais difícil de voltar. É um estado muito difícil de você voltar. É esse estado de depressão. Essa é a grande diferença. A tristeza é como se fossem os dardos inflamados do maligno, dos acontecimentos da vida, dos males que a gente busca, e são os dardos inflamados. A gente é acometido disso a todo tempo. E o estado de depressão é o estado da alma, que não desejou vencer esses dardos, não se protegeu deles, e a gente vai se afundando cada vez mais. Em qual estado você está? De tristeza, permitindo que esses dados estão te afetando, ou em depressão profunda já? Não importa qual estado que você esteja, te convido mais uma vez, vamos fazer o aprofundamento de vida de oração. Segue a minha conta, Renato Direção Espiritual, clica lá no link que está na minha bio, preenche o formulário, eu vou entrar em contato com você hoje mesmo, irmão. Não tem tempo a perder, porque o aprofundamento de vida de oração é semana que vem, e tem vagas limitadas, tá bom? Então, peço encarecidamente que você que esteja aqui pelo YouTube, siga a minha conta pelo YouTube, que é Família Último Campo de Batalha. Deus abençoe você.